Olá, prezados da DRN 801, mais uma vez aí vamos dar continuidade aos nossos exercícios comentados, visando os próximos exames da Ordem dos Advogados do Brasil, quem sabe o 37º, o 38º, ou bem como também o 39º Exame da Ordem de Advogados do Brasil. Continuando com o PDF já de Direito Internacional, vamos dar continuidade às questões solicitadas pela Fundação Getúlio Vargas, que é o órgão de execução do exame da ordem. Então, na semana passada nós vimos as questões do número 1 até a número 5, e hoje no mesmo PDF de Direito Internacional nós vamos rever as questões do número 6 até as questões de número 10, todas diz respeito ao direito internacional. Então, como dica, vou mais uma vez partilhar o PDF de Direito Internacional, as questões comentadas da OAB, e que você possa acompanhar assim que imprimir aí as suas apostilas. Vejamos, questão número 6, tá? Do PDF de Direito Internacional, do Exame da Ordem Unificado, número 3 da OAB de 2011. Vejamos. A Conferência de Bretton Woods, realizada em 1944, foi realizada no ocaso da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, e ela é considerada um marco na história do direito internacional no século XX. Por quê? Vamos às alternativas. Alternativa A: estabeleceu as bases do sistema econômico e financeiro internacional por meio da criação do Banco Mundial, BIRD, do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, o antigo GATT. Alternativa B: inaugurou uma nova etapa na cooperação política internacional ao extinguir a Liga das Nações e transferir a Corte Internacional de Justiça para a estrutura da então recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. Alternativa C: sob Bretton Woods, criou o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos a partir da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Alternativa D: criou o Tribunal de Nuremberg, a Corte ad hoc, responsável pelo julgamento dos principais comandantes nazistas e seus colaboradores diretos e pelos crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então essa questão ela faz referência à Conferência de Bretton Woods, que foi realizada em 44, pós Segunda Guerra Mundial, e o intuito dela tinha uma diretriz básica, né? Pela alternativa aqui, ele dá como alternativa correta a alternativa da letra A. A Conferência de Bretton Woods ela estabeleceu as bases do Sistema Econômico e Financeiro Internacional por meio da criação do Banco Mundial, BIRD, do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, GATT. Em contrapartida, eu vou reforçar aqui, são questões de geopolítica e geografia lá do ensino médio, mas que elas se entrelaçam com o direito internacional. Vejamos o que fala a respeito da Conferência de Bretton Woods, que aconteceu em 44. Então, durante a Conferência de Bretton Woods foram constituídos dois organismos até hoje muito atuantes no cenário político, econômico e financeiro mundial. O primeiro item da criação desta conferência, a criação do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, a instituição mais conhecida do banco, que é agora conhecida como Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional, FMI, ambos com sede em Washington, capital dos Estados Unidos. Bem, essas organizações já nasceram controladas pela potência hegemônica, que era os Estados Unidos na época. Ao BIRD coube inicialmente ao Banco Mundial de Desenvolvimento, inicialmente o financiamento da reconstrução dos países devastados pela guerra e posteriormente o financiamento a longo prazo de projetos visando ao desenvolvimento dos países membros, que eram na época 186 em 2010. Em 60 foi criada a Associação Internacional de Desenvolvimento, a AID,
que hoje concede empréstimos sem juros e assistência técnica aos 79 países mais pobres do mundo, dos quais 39 na África subsaariana. A AID e o BID e mais 3 instituições compõem o grupo do Banco Mundial. Então, a alternativa corretíssima, a Conferência de Bretton Woods estabeleceu as bases do sistema econômico financeiro internacional por meio da criação dessas 3 instituições, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, o GATT. Vamos para a alternativa de número 7 também, do PDF de Direito Internacional, uma questão extensa que o candidato ele deve ter aí um conhecimento do direito internacional em sua estrutura básica. Vamos lá. Questão número 7 do PDF do Exame da Ordem, Direito Internacional, FGV, Exame da Ordem Unificado, Exame da Ordem número 3, OAB 2011. Vejamos aí o que a questão solicita. Pierre de Oliveira nasceu na França, filho de pai brasileiro que à época se encontrava em viagem privada de estudos e mãe francesa. Pierre viveu até os 25 anos em Paris, onde se formou em análise de sistemas e se pós-graduou em segurança de rede. Em 2007, Pierre foi convidado por uma universidade brasileira para fazer parte de um projeto de pesquisa destinado a desenvolver um sistema de segurança para o uso de instituições financeiras. Embora viajasse com frequência para a França, Pierre passou a residir no Brasil, optando no ano 2008 pela nacionalidade brasileira. No início de 2010, uma investigação conjunta entre as polícias brasileiras e francesa descobriu que Pierre faz parte no passado de uma quadrilha internacional de hackers. Pierre foi detido em São Paulo. Ele confessou que entre os anos de 2004 e 2005, quando ainda vivia em Paris, invadiu mais de uma vez a rede de um grande banco francês, desviando recursos para contas localizadas em paraísos fiscais. Questão aí complexa. Com relação ao caso hipotético acima, é correto afirmar: alternativa A, se a França assim requerer, Pierre poderá ser extraditado, pois cometeu crime comum sujeito à jurisdição francesa antes de optar pela nacionalidade brasileira. Alternativa B, a critério do Ministério da Justiça, Pierre poderá ser expulso do território nacional pelo crime cometido no exterior antes do processo de aquisição da nacionalidade, a menos que tenha filho brasileiro que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente. Alternativa C, Pierre poderá ser deportado para a França a menos que peça asilo político. E a alternativa D da questão número 7, Pierre não poderá ser extraditado, expulso ou deportado em qualquer hipótese. Bem, no gabarito aqui comentado, ele fala que a alternativa correta é a alternativa da letra D. Pierre é brasileiro nato, logo não poderá sofrer expulsão compulsória. Vejamos aí o que é que a pergunta traz. Bom, ele fala que Pierre de Oliveira nasce na França e é filho de pai brasileiro que à época se encontrava em viagem privada de estudos. Então, seu pai brasileiro, que à época do nascimento do Pierre, se encontrava na França em viagem de estudos. A mãe de Pierre era francesa. Bom, Pierre nasce na França e vive até os 25 anos em Paris, onde se formou em análise de sistemas e se pós-gradua em segurança de rede, e aí vai, tá? Só que vamos para uma questão recorrente que foi comentada lá no sábado passado. Pierre de Oliveira, ele nasce na França e certamente por ter nascido na França e por ser filho de brasileiro e de mãe francesa, certamente ambos acordaram registrar Pierre aí em uma das representações consulares brasileiras em Paris. No caso eu falo consulado da França, consulado do Brasil na França. Então certamente o pai de Pierre o registrou no consulado brasileiro na França, uma representação do MRE,
uma representação do nosso Ministério das Relações Exteriores, por ser representante ali, por ele procurar a representação consular brasileira, ao pisar em solo consular brasileiro ali, é considerado solo pátrio. E por sua vez, o pai do Pierre o registrou numa representação consular brasileira. Pierre é brasileiro nato. Então é por isso que a alternativa correta é a alternativa de letra D, porque Pierre não poderá ser extraditado, expulso ou deportado em qualquer hipótese. A nossa Constituição Federal, ela explicita que brasileiro nato, ele jamais poderá ser extraditado ou deportado ou tampouco expulso do território nacional. Tá? Então, aqui tem uns comentários das alternativas aqui. Se a França se requerer, vamos falar da alternativa A. Se a França se requerer, Pierre poderá ser extraditado, pois cometeu crime comum sujeito à jurisdição francesa antes de optar pela nacionalidade brasileira. O comentário errada. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Alternativa B. A critério do Ministério da Justiça, Pierre poderá ser expulso do território nacional pelo crime cometido no exterior antes do processo de aquisição da nacionalidade, a menos que tenha filho brasileiro que comprovadamente esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente. Deu como errada, pois não se trata de extradição. Alternativa C, deu também errada por não se tratar de extradição. Pierre não poderá ser deportado para a França, a menos que peça asilo político. Está errado. E a alternativa correta, que é a alternativa D, Pierre não poderá ser extraditado, expulso ou deportado em qualquer hipótese, porque Pierre foi registrado em uma repartição de representação consular no exterior, um consulado ou embaixada do Brasil na França. Então, por ser registrado, Pierre é brasileiro nato. E por ser brasileiro nato, ele aqui no Brasil, ele não pode ser extraditado, nem tampouco aí sofrer extradição. Então fica aí a questão número 7 sobre a questão de extradição, extraditado, brasileiro nato, registros em representações diplomáticas no exterior, tipos embaixadas e consulados. Vamos para a alternativa 8, FGV, exame da ordem. Vamos ver que ano foi essa questão aqui. Exame da ordem unificado, 31º exame da ordem, 31 OAB 2020. Vejamos o que a questão pede. Em função do incremento nas atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresária Fastplane, sediada no país, resolveu adquirir helicópteros de última geração de pessoa jurídica holandesa, Nederland Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio de mercadoria, ou da mercadoria. Bom, o contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. No momento de receber as aeronaves, contudo, a adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado no instrumento contratual. Decidiu a sociedade empresária Fastplane então buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive para a propositura de eventual ação caso não haja solução consensual. Considerando-se o enunciado acima, aplicando-se a lei da introdução às normas do direito brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657/42 e o Código do Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Então deixa eu aqui tentar traduzir aqui esse apanhado de situações. Ele pede o seguinte aqui: existe uma sociedade empresária por nome de Fastplane, que ela é sediada no Brasil. A mesma resolve adquirir helicópteros de última geração de pessoa jurídica holandesa por nome Nederland Air Transport, que fica responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria aqui para o Brasil. Bem, o contrato de compra e venda desses helicópteros de última geração restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará única e exclusivamente no Brasil. A entrega desses helicópteros de última geração da empresa Fastplane Air Transport se dará única e exclusivamente no Brasil.
O contrato foi assinado nos Estados Unidos e a empresa é holandesa, ok? Então vamos lá. Quando aconteceu a entrega do produto, era diverso do que foi acordado no contrato. A empresa Nederland Air Transport, com sede na Holanda, não entrega algum tipo de peça de reposição ou até mesmo modelo ali solicitado naquele instrumento de contrato. Então, ele quer que você considere o enunciado acima, que você aplique a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, através do Decreto-Lei número 4.657/42, que é a criação da LINDB, e o Código do Processo Civil, que a gente vai entrar aí nos contratos. Então já está entrando aí Código do Processo Civil, Código Civil, Direito Internacional. Vocês observam que há aí uma união de diversos tipos de temas do direito para com o direito internacional. Então vejamos o que a alternativa da letra A aqui ela solicita. O que ela diz, né? Bom, a alternativa A lei aplicável na solução da questão é a holandesa, em razão do local de fabricação e montagem das aeronaves adquiridas. Alternativa de letra B, a autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar a eventual ação proposta pela Fastplane, mesmo se estabelecida a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Alternativa de letra C. A autoridade judiciária brasileira tem competência exclusiva para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastplane para resolver a questão. E a alternativa de letra D. A autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastplane para resolver esse contencioso aí contratual. Pelo comentário aqui, ele deu como correta a letra D, que fala que a autoridade judiciária brasileira ela tem competência concorrente para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastplane brasileira, né, a fim de que essa questão venha a ser resolvida. E ele dá o artigo 21, inciso 2º do Código do Processo Civil sobre a competência concorrente. Então, queridos, vamos lá no CPC, artigo 21 do CPC, que trata sobre a concorrência competente. Então, ele fala aqui dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Artigo 21, inciso 2º do Código do Processo Civil. Vejamos o artigo 21, o inciso 2º que trata. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2º. No Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. No caso aqui, a Fastplane assinou um contrato com a Nederland para que a Nederland, empresa de transporte holandesa, entregasse helicópteros de última geração no Brasil, onde foi celebrado este acordo assinado nos Estados Unidos, mas que o destino final do instrumento do contrato, que seria a entrega dos helicópteros de última geração no Brasil, foi visto pela Fastplane que a Nederland não cumpriu o contrato conforme assinado nos Estados Unidos. Então, pelo artigo 21 do CPC, que trata que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Então, o instrumento final deste contrato era a aquisição de helicópteros de última geração de fabricação holandesa, mas que o término do contrato seria a entrega desses helicópteros no território brasileiro, já que a Fastplane, ao receber a mercadoria, os helicópteros, e viu que faltava algo, ela pode, com toda certeza, tem
tem toda a competência de propor ação judiciária para reaver os instrumentos finais deste contrato aí de aquisição de helicópteros de última geração. Então fica aí a questão de número 8, a letra D, que a autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente para processar e para julgar eventual ação a ser proposta pela Fastplane para resolver a questão junto à empresa holandesa Nederland Air Transport, conforme a questão solicitada. Queridos, existe uma série de livros de direito internacional que depois eu vou mandar aí as fotos no grupo, que você tem que ter conhecimento aí aprofundado das nuances, pelo menos aí, do que trata o escopo do direito internacional. Como é que ele busca um instrumento de contrato, e a gente já viu contratos em direito civil lá com a Daiane, fica até melhor, a gente encontra uma maior facilidade de buscar entendimento que quando um contrato, mesmo assinado em outro país, mas que o instrumento do contrato reza que você tem que receber ali arroz e não feijão, ou que você tem que receber helicóptero de última geração e não helicópteros de pequenos arranjos tecnológicos. Então, eu não posso aceitar algo que está registrado no meu contrato, no meu instrumento de contrato, e eu não posso deixar que isso venha a passar. Tem toda a autoridade, a Fastplane aqui, conforme a questão solicitada, para processar e julgar aí as atitudes da Nederland Air Transport, uma empresa holandesa, que não cumpriu, queridos, os instrumentos deste contrato aí, mesmo que firmado. Isso é uma casca de banana. Mesmo contrato assinado, mesmo contrato firmado em outro país, conforme aqui na questão fala que foi firmado e já está nos Estados Unidos, a empresa tem toda a obrigação ali a ser cumprida. A tradição, que é o cumprimento da obrigação, ela deverá ser cumprida a termo, conforme ali o instrumento do contrato que foi celebrado entre as partes, mesmo em outro país, mas que aquela parte ali tinha a finalidade de entregar helicópteros de última geração para a empresa brasileira de transporte aéreo Fastplane. Então a questão aí tranquila também, basta você relembrar conceitos do direito civil quanto a contratos, competência territorial, limites da jurisdição nacional, no artigo 21 do Código do Processo Civil. Vamos para a questão de número 9, nossa penúltima questão, na noite deste sábado aí, para não ser enfadonho, queridos. Vejamos aí a questão número 9 do PDF de Direito Internacional, questões comentadas do exame da ordem. Questão 9, FGV, 5º Exame da Ordem Unificado, OAB 2011. Vejamos. Em janeiro de 2003, Martin e Clarice Green, cidadãos britânicos domiciliados no Rio de Janeiro, casam-se no Consulado Geral Britânico, localizado na Praia do Flamengo. Em meados de 2010, decidem se divorciar. Na ausência de um pacto antinupcial, Clarice requer em petição à Vara de Família do Rio de Janeiro metade dos bens adquiridos pelo casal desde a celebração do matrimônio, alegando que o regime legal vigente no Brasil é o da comunhão parcial de bens. Martin, no entanto, contesta esta pretensão de Clarice, argumentando que o casamento foi realizado no consulado britânico e que, portanto, deve ser aplicado o regime legal de bens vigentes no Reino Unido, que ele é mais favorável. Com base no caso hipotético, acima e nos termos da lei de introdução às normas do direito brasileiro, assinale a alternativa correta. Queridos, há 2 semanas atrás, professora Caroline Freixo tratou sobre divórcio, sobre regime de comunhão parcial de bens, regime de separação de bens, regime de comunhão total de bens. E até nossa amiga Alessandro
até levantou a mão e falou do regime total de bens. Vejamos aqui. Pela questão, a gente vê que não teve um pacto antinupcial. Segundo, foi celebrado no consulado britânico, lá no aterro do Flamengo, na Praia do Flamengo, onde fica localizado o consulado britânico aqui no Rio de Janeiro. E eles, em meados de 2010, eles se casam em 2003. Em 2010, Clarice resolve pedir o divórcio e quer aí a bipartição de bens, porque ela alega que, devido a esta união ser realizada no Brasil, o regime vigente foi o regime da comunhão parcial de bens. Martin, que é o noivo, no entanto, ele contesta esta pretensão de Clarice, argumentando que o casamento foi realizado no consulado britânico e que, portanto, deve ser aplicado o regime legal de bens vigente no Reino Unido. Então, queridos, uma questão aí que a gente pode discutir. Vamos lá, pela questão da letra A. Alternativa da letra A. Bom, o juiz brasileiro não poderá conhecer e julgar a lide, pois o casamento não foi realizado perante a autoridade competente. Letra B. Clarice tem razão em sua demanda, pois o regime de bens é regido pela lex domicilii dos nubentes e, ao tempo do casamento, ambos eram domiciliados no Brasil. Alternativa C. Martin tem razão em sua contestação, pois o regime de bens se rege pela lei do local da celebração, que é a lex loci celebrationis, e o casamento foi celebrado no consulado britânico. Alternativa D. O regime de bens obedecerá à lex domicilii dos cônjuges quanto aos bens móveis e a lex rei citae, ou seja, a lei do lugar onde estão quanto aos bens imóveis, se houver. Bem, pelo comentário aqui, ele deu como alternativa correta a alternativa da letra B. Vejamos. Clarice tem razão em sua demanda, pois o regime de bens é regido pela lex domicilii dos nubentes e, ao tempo do casamento, que foi em 2003, ambos eram domiciliados no Brasil. Então ele dá a alternativa B como certa, utilizando aí o artigo 7º, parágrafo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vejamos o que fala o artigo 7º, o parágrafo 4º da LINDB. Bom, o artigo 7º. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Já o artigo 7º, em seu parágrafo 4º da LINDB, o regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílios e se este for diverso a do primeiro domicílio conjugal. Então, queridos, mesmo este casamento sendo celebrado no consulado britânico, solo britânico, mas os nubentes, Martin e Clarice, eram domiciliados no Rio de Janeiro. E por serem domiciliados no Rio de Janeiro, Clarice tem razão em sua demanda, pois o regime de bens é regido pela lex domicilii dos nubentes e, ao tempo do casamento, ambos eram domiciliados no Brasil. E todo casamento, nós sabemos que hoje é observado o regime da comunhão parcial dos bens. Então, a Clarice vai ter direito ali da data do casamento, do ano de janeiro de 2003, até meados de 2010, todos os bens que ambos aqui, residindo no Brasil, obtiveram, serão repartidos devido à lex domicilii, a regra clara aqui no artigo 7º da LINDB, parágrafo 4º, bem como aí sobre essa lex domicilii dos nubentes. Então foi matéria aí que até a professora Carolina falou há 2 sextas-feiras passadas e que a gente vê aí em uma questão do exame da Ordem Unificada OAB do ano 2011, questão número 9. E para terminar, queridos, aí a última questão da noite
Questão número 10 do PDF OAB Comentado de Direito Internacional, Fundação Getúlio Vargas, sexto exame da Ordem Unificado. Essa foi do ano de 2012, também sobre Direito Internacional. Vejamos, mais uma vez aí, Tício não poderia deixar de estar aqui. Tício, Mévio e Caio são figuras ilustres neste exame da Ordem. Então, Tício, espanhol, era casado com Tácita, que era brasileira. Os cônjuges eram domiciliados no Brasil. Tício possuía uma filha adotiva espanhola, cujo nome é Mévia, e que residia com o pai. Bom, em razão de um grave acidente na Argentina, Tício vem a falecer. O de cujos, Tício, ele era proprietário de 2 bens imóveis em Barcelona e um bem imóvel no Rio de Janeiro. E diante da situação exposta à luz das regras do direito internacional privado veiculadas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, do Código de Processo Civil Brasileiro, CPC, assinale somente a assertiva correta. Bom, ele dá aqui 3, 4 alternativas aqui e vamos ver quais são essas alternativas. Alternativa de letra A. Ainda que a lei espanhola não conceda direitos sucessórios à filha adotiva, poderá ela habilitar-se na ação de inventário ajuizada pelo cônjuge superstite, ou o cônjuge que ficou no Brasil, a viúva, regendo-se da sucessão pela lei brasileira, que não faz qualquer distinção entre filhos naturais e adotivos. Alternativa B. A capacidade de suceder da filha ela é regulada pela legislação espanhola. Alternativa C. A ação de inventário e partilha de todos os bens é de competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro, já que o de cujos era domiciliado no Brasil. E a alternativa de letra D. Se o de cujos houvesse deixado bens imóveis somente na Espanha, a sucessão seria regida pela lei espanhola. Pelo comentário aqui, ele deu como correta a alternativa da letra A. Vejamos, ainda que a lei espanhola não conceda direitos sucessórios à filha adotiva, poderá esta filha habilitar-se na ação de inventário ajuizada pela viúva no Brasil, regendo-se da sucessão pela lei brasileira, que não faz qualquer distinção entre filhos naturais e filhos adotivos. Questão também comentada em matéria de direito de família sobre a situação natural dos filhos. Hoje nós não temos essa divisão, filho bastardo, filho de criação, filho adotivo, todos de forma igualitária são filhos naturais, são filhos deste casal. Então, esta jovem Tácita, ela tem todos os direitos na partilha dos bens do Tício em relação aos bens que estão situados, os bens imóveis que estão situados na cidade de Barcelona, bem como os bens imóveis situados na cidade do Rio de Janeiro. Quanto aos comentários aqui da questão número 10, ele faz menção ao artigo 10º da LINDB e fala o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Ademais, conforme o artigo 227, a parágrafo 8º da Constituição Federal 88, não há distinção entre filhos naturais e adotivos quanto aos direitos e qualificações, inclusive os direitos sucessórios. Então, queridos, mais uma vez, comentado em sala de aula, questão de sucessão quanto a filhos naturais, filhos adotivos, não existe mais isso, todos são filhos naturais, conforme o artigo 227. Vamos até ver isso aí, queridos. Artigo 227 da Constituição Federal, o que fala a respeito da situação dos filhos de um casal. Então vejamos, o artigo 227, eu vou ler o caput do artigo, bem como também depois o parágrafo 8º. Vejamos, artigo 227 da Constituição Federal 88.
É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse foi o caput do artigo 227 da CF. Vejamos o parágrafo 8º, quanto à situação dos filhos. A lei, parágrafo 8º do artigo 227 da CF, a lei estabelecerá o Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens, o Plano Nacional da Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. E o que é que ele fala mais aqui? No parágrafo 8º, ele fala que essa lei, correção, ele deu aqui como parágrafo 6º, mas é o parágrafo, ele deu como certo o parágrafo 8º, mas é o parágrafo 6º. Vejamos aqui. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, um conserto aí, tá? É o artigo 227, parágrafo 6º, que fala que os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção ou por ser filho, né, dessa relação, terão os mesmos direitos e qualificações. Deste fato aí, mais uma vez aí, a jovem, elas terá esse direito sucessório. Queridos, com isso, terminamos aí os comentários na noite deste sábado sobre as mais 5 questões de direito internacional, aí do PDF de direito internacional, das questões comentadas do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Espero ter ajudado os demais aí a compreensão destas questões relativas ao exame da Ordem, e assim que terminar de postar aí o vídeo no YouTube, eu vou trazer o PDF para que você imprima de direito internacional, e nós vamos comentar essas questões todos os sábados de direito internacional. Depois que acabar o PDF de direito internacional, vamos pegar a matéria de direito civil, depois penal, e assim sucessivamente até completarmos as 1.642 questões comentadas destes vários exames da ordem de vários anos anteriores. Desejo a todos uma excelente semana de estudos e forte abraço, e prossigamos neste caminho aí, que se não for a persistência, o estudo, não chegamos a lugar algum. Abraços, queridos.